Capítulo 11. Irmãos, ouvir Deus requer tempo. Requer tempo. Quem está sentado, levanta. Quem tem saúde, levanta. Quem quer ter, fica de pé. Quem não quer me ver descer, levanta. É rapidinho, a gente já vai sentar. Números capítulo 11. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês que nessa sexta-feira dedicaram tempo para isso. Porque a gente às vezes quer ouvir Deus, mas quer ouvir no nosso tempo. Quer que Ele fale agora. Quer que Ele diga sim, quer que Ele diga não. E Deus não é assim, irmãos. Deus, quando decide falar, requer de nós tempo para ouvi-lo. Por isso a conferência Ouça é uma conferência de muita adoração, mas ela é marcada principalmente pela porção dupla da palavra. Para que nós saímos daqui realmente com as nossas vasilhas cheias, na reserva. Você sabe que você pode ter azeite na vida, né? Você pode ter óleo, pode ter de Deus palavra, direção. Mas a única coisa que garante, que te dá certeza da sua entrada, são as reservas que você mantém. Na parábola das virgens, em Mateus 25, você vai ver que todas dormiram e todas chegaram com azeite. Qual foi o diferencial de quem entrou e de quem não entrou? Não foi o sono, não foi o fato de não terem chegado com azeite, foi uma única coisa. As que são chamadas de prudentes, são chamadas de prudentes porque levavam consigo azeite na reserva. E as outras não. Então o que você está fazendo hoje e aqui é abastecendo suas reservas. Você é um bem-aventurado. Você é um homem bendito hoje. Você é uma mulher abençoada. Porque como Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nada essa semana vai roubar o que tu ganhou com Deus aqui nessa noite. Posso ouvir um amém? Vamos lá, Números capítulo 11. Quem achou, diga eu. Quem não achou, diga misericórdia. Eu te espero, minha filha. Ó, diz assim, versículo 1. Não quero mais esperar não. Ora, o povo queixou-se de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumindo as extremidades do acampamento. Quando o povo clamou a Moisés, ele orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Só para explicar para você, Taberá significa fogo da ira. Então eu vou te perguntar, o que significa Taberá? Isso, Deus está virado, o fogo dele se acendeu como manifestação da sua ira, porque o povo estava reclamando, se queixando, e aí Moisés orou e o fogo se apagou, aplacou a ira de Deus. Vai ouvindo aí, versículo 4. O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de outro alimento. E os filhos de Israel tornaram a chorar. Diga assim comigo, tornaram a chorar. Em outras versões vai estar escrito, tornaram a reclamar. Tornaram a chorar, tornaram a reclamar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos. De graça, olha o que eles estão dizendo, que eles comiam peixes no Egito de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos alhos silvestres, e das cebolas, e dos alhos. Você vê que não tem muita variedade não, mas eles falam, sabe assim? Eu vou até repetir, que isso aqui me irrita muito. Olha, lembramo-nos dos peixes que comíamos no Egito de graça, irmão. Agora eu te pergunto, Israel pode determinar que sua comida é de graça, haja vista que trabalha sem salário? Eles eram o que na terra do Egito? Eles eram o que na terra do Egito? Obviamente, abre aspas, que tudo é de graça, porque eles não têm dinheiro para pagar nada, porque eles são? Então isso aqui é uma questão de perspectiva, eu quero que você acompanhe isso aqui comigo. Aí olha eles aqui, ó. Vamos lembrar do que a gente comia, dos pepinos. Você já comeu pepino? Tem gosto de quê? Vamos lembrar dos pepinos, dos melões. Aí olha a variedade. Dos alhos silvestres,
das cebolas e dos alhos. Tem muitos alhos, tem alho silvestre, tem alho, tem também alho e tem cebola. Rapaz, eles só falam de tempero. Mas eles falam como se fosse, você está me entendendo? Vai ouvindo. Mas agora estamos definhando, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Vocês lembram do maná? Quem mandava o maná para eles? Quem aqui já viu uma semente de maná? Ninguém nunca viu. Porque homem nenhum, nem o da melhor agricultura da terra, jamais pôde plantar maná. Porque maná não tem na terra, maná vinha do... Deus tirava da plantação pessoal dele. Como é que você fala plantação pessoal, Camille? Deus agora é agricultor? De acordo com Jesus em João 15, e aí ele diz: eu sou a videira, meu pai... Aleluia! Deus mandava o maná para eles. O maná, verso 7, era como uma semente de coentro e a sua aparência como de bidélio. O povo espalhava-se para coê-lo e em moinhos o moía, ou num pilão o pisava. Escute, cozia-o em panelas e dele fazia bolos, e o seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando à noite o orvalho descia sobre o acampamento, descia também com ele o maná. E Moisés ouviu o povo chorar por famílias, cada qual à entrada da sua tenda. E a ira do Senhor se acendeu grandemente, e Moisés se perturbou muito. Meu Deus. Versículo 18, pula aí para o 18. Dirás ao povo: consagrai-vos em preparação amanhã, quando comereis carne. O povo queria carne, Deus falou: então tá bom, então vocês vão comer carne. O Senhor vos ouviu quando choraste, dizendo: quem nos dará carne a comer? Bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e vocês comerão. Não comereis nem 1 dia, nem 2, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas o mês inteiro, até sair pelo nariz de vocês. Irmão, Deus irado é uma coisa impressionante. Até vocês ficarem enjoados dela, porque vocês rejeitaram ao Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele dizendo: por que saímos do Egito? Diga misericórdia. Senta dando amém e graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você leu comigo a narrativa inicial aqui do texto. Como é que o texto começa? Falando que Deus estava irado. Deus se irou tanto, que nesse lugar onde ele se ira, ele expressa a manifestação dessa ira com o povo em forma de um fogo consumidor, um fogo perigoso. E esse fogo acende no meio do arraial, e esse fogo está preparado para consumir. Só para eu ver que você está caminhando juntinho comigo. Esse fogo está preparado para consumir. O que passar na frente desse fogo, ele vai consumir. E esse fogo é o fogo da ira de Deus. E por que Deus está irado? Aí você vai perceber o motivo quando ele se ira de novo, dizendo: e tornou os filhos de Israel a reclamarem ou a chorarem. E a chorarem o quê? Pelo mesmo motivo. Reclamando que não tem o que comer direito, que querem carne, que não estão sendo bem servidos, para que saíram da terra do Egito. E isso vai deixando Deus irado. Então, quando isso se manifesta da primeira vez, Deus se revela no fogo dessa ira, com o fogo consumidor. Esse fogo começa a arder no meio do arraial para poder consumir o que aparecesse no meio dele. Moisés, que é responsável pelo povo, fica preocupado e clama ao Senhor, pedindo misericórdia. Se chamou o nome daquele lugar. Quando você dá um nome a um lugar, é a fim de que aquele lugar não seja só um lugar, mas se levante ali um memorial. Para que uma vez aquilo na memória, fique a lição para quem passou e para quem vai passar ali naquele lugar. Chamou-se o nome daquele lugar Taberá. Por quê? Porque Taberá significava fogo da ira de Deus. Aqui Deus ficou irado, aqui Deus acendeu o seu fogo, aqui ele ia consumir o seu povo. Então por isso o nome desse lugar se chama Taberá.
Então, quando vocês passarem aqui, ou quando vocês se lembrarem desse episódio, lembrem-se que Deus fica irado quando você murmura, que Deus fica irado quando você reclama, que Deus fica irado quando você manifesta contrariedade àquilo que Ele está fazendo. Nessa ocasião aqui, o povo já estava sendo alimentado pelo maná. O maná é aquilo que eu acabei de dizer enquanto eu lia, gente. O que é o maná? O maná é a providência pessoal de Deus. O maná é aquilo que Deus tira do seu próprio acervo. O maná é aquilo que Deus tira do seu próprio celeiro. Só tem uma coisa melhor do que receber uma providência: é saber que essa providência veio da mão de Deus. Nada alegra mais um crente que serve a Deus, não só de saber que ele está recebendo algo que ele precisa, mas ele está recebendo da mão de Deus. É isso que Deus está fazendo com o seu povo. Está tirando daquilo que é dele, daquilo que está no seu recôndito, para alimentar o seu povo. O que Deus está dando a esse povo é inédito. É inédito. Então, às vezes, a gente fica avaliando o que as outras pessoas têm e não observamos com cuidado aquilo que Deus está nos dando. O povo já vinha comendo o maná. O povo já vinha sendo abastecido pelo maná. Era uma providência pessoal de Deus. Esse povo deveria estar grato, mas olha o termo que eles vão usar. E isso vai fazer a ira de Deus se acender, ou se manifestar de novo contra eles. Eles vão dizer assim: tudo que temos agora é este maná. Este demonstra descaso, desdém, desprezo. Como quem diz, não aguentamos mais isto, sabe? O povo desdenhou daquilo que tão ineditamente Deus havia providenciado para o seu povo. Eu até compreendo que eles queriam comer alguma coisa diferente. Quem me ouve, completa aí. Eles queriam comer alguma coisa? Isso não é pecado não, gente. Desejar alguma coisa que eu não tenho não é pecado. Querer alguma coisa que eu ainda não tenho não é pecado. Olhar algo que eu ainda quero conquistar não é pecado. Ter um lugar aonde eu ainda quero chegar não é pecado. Para Deus, o resultado, o destino que você deseja obter, não é pecado, mas os meios pelos quais você utiliza para chegar é que podem colocar você em risco diante do olhar e da observação de Deus. Por quê? O povo quer comer alguma coisa diferente, isso é pecado? Não, não é pecado. Só que para esse povo ter o que quer, eles falam mal do que tem. E é isso que aborrece ao Senhor. É isso que indigna ao Senhor. E vamos falar a verdade? É fácil criticar Israel olhando de fora. Mas o que o Espírito Santo está revelando para nós nesta noite é se nós também não estamos fazendo a mesma coisa. Em vez de desejarmos o que queremos e apresentarmos a Deus em oração, trabalharmos por isso, conquistarmos isso com humildade, com súplica, com quebrantamento, com entrega, não. Começamos a desmerecer o que possuímos, para tentar pressionar Deus a nos dar o que queremos, para tentar pressionar os pais a nos dar o que queremos, para tentar pressionar o marido a nos dar o que queremos. Dificilmente falamos de algo que queremos ter, demonstrando gratidão pelo que temos. Na maioria das vezes é a reclamação do que temos que nos leva para o que queremos ter. Aprendemos, quase que cognitivamente ou subconscientemente, desenvolvemos essa conduta doutrinária, esse ensino de que quando eu quero ter, eu preciso me desfazer, de que quando eu quero ter, eu tenho que me desdenhar. Percebam as pessoas que estão insatisfeitas com seus casamentos, elas não querem melhorar os seus casamentos, elas querem novos casamentos sobre a justificativa de que aquela antiga mulher não é boa, de que aquele antigo homem não me satisfaz mais. Infelizmente é uma realidade. Não queremos melhorar o departamento da igreja no qual fazemos parte. Queremos ir para uma igreja nova. Quando você não tem determinado dom ou talento, normalmente para que você evidencie o que você tem, você tenta discriminar o que o outro tem. Infelizmente a sociedade, provavelmente pela sua natureza caída, e por que não dizer o segundo pecado, que já começou debaixo de um homicídio, que foi Caim matando Abel, a gente já percebe isso. Você lembra quando Abel entrega a sua oferta e Deus recebe? Aí Caim fica chateado porque percebe que a oferta que ele entregou, Deus não recebeu, mas rejeitou. Mas o que é que Deus falou para ele? Deus disse assim para ele: ora Caim, se você melhorar a qualidade da sua oferta, se você voltar aqui e fazer aquilo que você já sabe que me agrada, eu não vou aceitar a sua oferta. O que é que ele está dizendo? O que eu fiz com Abel, eu também vou fazer com você. Mas qual foi a ideia de Caim? Ao invés de melhorar a oferta dele, destruiu a vida do seu irmão.
Infelizmente é uma conduta da nossa natureza caída. Acreditar que para chegar onde a gente quer tem que chutar onde a gente passou. Acreditar que para ter novos amigos tem que chutar os antigos. Que para comer novas coisas tem que desdenhar das antigas. Então o problema desse povo diante de Deus não é o fato de querer comer carne, mas é o fato de achar que é desdenhando o maná que eles vão convencer Deus de que precisam de carne. Isso deixa Deus irado. E Deus trouxe a gente hoje aqui para dizer: cuidado para que você também não manifeste a minha ira. Não desejando aquilo que você quer, mas por desejar o que quer, achando que o caminho para chegar lá é desmerecendo tudo que eu fiz até hoje por você. Achando que o caminho para chegar lá é cuspindo no prato que você comeu, é desdenhando das mãos que te ajudaram, é fingindo que nunca veio de onde você veio, que não conhece quem um dia te ajudou, que nunca andou de carro velho, que nunca precisou de dinheiro emprestado, que nunca pediu cartão de crédito para alguém. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Tem uma galera querendo seguir um novo destino, com aquela cara de se fui pobre não me lembro. Por Deus vai te lembrar hoje de onde te tirou, e vai te mostrar que lá não era tão bom assim, e que você não está tão ruim quanto pensa. Mas é uma segunda tendência que a gente tem. Qual? Quando estava vivendo a realidade do passado era ruim. Aí quando a gente melhora e sai daquela realidade, começa a viver uma realidade melhor, começamos a ter saudade daquilo que vivemos, porque na verdade não é mais o cenário do presente. Porque, irmão, história boa é história contada, porque a história vivida não tem charme. Vou falar de novo: história boa é a história contada, porque a história vivida não tem glamour, não tem charme, não tem romantismo. Eu me lembro de coisas da minha história, coisas que eu vivi foram maravilhosas, mas me pergunto se eu quero viver de novo. Quero não! Minha canela era russa, de tanto andar na rua. A minha melanina não era dessa cor não, meu filho, eu era muito mais pretinha. Eu não era parda assim não, parda foi só no documento quando eu nasci. Depois que eu conheci a vida e a vida me conheceu, eu mudei de cor. Você sabe o que é andar no sol direto, fazer tudo no sol? Morar mal e o teu mercado ficar 2 quilômetros da tua casa. Tu querer comprar um pão, mano, tu tem que decidir se a tua fome é maior do que teu cansaço. Porque tu tem que andar não sei quanto para comprar um pão. E era literalmente um pão. Às vezes era virando o sofá para cair uma moeda de 10, 15 centavos. Isso na época que o pão custava 10, 15 centavos. Aí você diz, toda a história que construiu a mentalidade que eu tenho hoje, a gratidão que eu tenho hoje, a humildade que eu procuro ter hoje, a entrega que eu tenho hoje, ela vem dessa história. Então eu não nego essa história, não rejeito essa história, sou grata por essa história, agradeço por essa história, louvo a Deus por essa história. Camille, onde Deus estava quando você estava nessa situação, andando a pé comigo? Podia andar montado nas asas do anjo, mas andava a pé comigo. Ele pegava ônibus comigo, comia fubá comigo, sardinha frita comigo. Então eu sou grata por toda a trajetória. Não é pelo que eu passei, mas é pela certeza de que Deus estava comigo em cada parte do processo. Agora, se você perguntar para mim se eu quero viver de novo, não quero, irmão. Era todo dia, 3 horas da manhã no ponto de ônibus, cuidando de gente aqui, de gente lá. Fechava uma porta de emprego, caçava outra. Fechava uma, caçava outra. Fechava uma, caçava outra. Eu estava quase pegando a chave de Davi da mão de Jesus. Você não me dá isso aqui que eu abro, eu fecho, eu resolvo, porque não está dando não. Então assim, foi maravilhoso, porque quando eu conto, você olha e fica impressionado. Quando eu conto para mim, eu olho e fico impressionado. Eu digo, rapaz, olha o que Deus fez. Meu Deus, eu sou grata, eu sou grata. Eu sou feliz, eu sou feliz. Eu vivi cada momento, vivi. Eu apreciei cada processo, apreciei. Eu quero viver de novo. Não, vai tu. Quero não. Passou. Porque história bonita é história contada. A história vivida, irmão, não tem a parte do sucesso, só tem a parte do processo. E o processo é doloroso. Só que quando você sai daquela fase e entra numa nova fase, você começa a olhar admirado para o que Deus fez. E você se maravilha tanto de algumas coisas, que em vez de entender que você transicionou, por estar vivendo um novo processo, fica parecendo que quando você estava lá, era melhor do que aonde você está agora.
Foi um mecanismo emocional que o povo começou a desenvolver. Por quê? Porque quando você está em transição, você ainda não tem noção do resultado. Completa para mim que eu quero ter certeza que você está me ouvindo bem. Quando você está em transição, você não tem noção do... Então, quando você se lembra do resultado anterior, qualquer resultado para competir com nenhum resultado sempre vai ganhar. Vou falar de novo. Qualquer resultado, se ele tiver que competir com resultado nenhum, ele sempre vai ganhar, por pior que ele tenha sido, porque ainda não tem resultado nenhum. O povo no deserto, que resultado o povo tinha até aquele momento? Nenhum. Canaã ainda era uma promessa. A terra que manda leite e mel era uma promessa. Só a peregrinação era uma realidade. O sol no Kengo era uma realidade. Isso era uma realidade. Então, quando o que você está vivendo na nova fase é processo, qualquer resultado do passado engole o processo do presente. Você começa a achar que não era tão ruim assim. Aí você não se lembra do que você vivia de ruim. Vamos falar a verdade? Principalmente para quem veio do mundo hoje aqui vai entender muito bem. Você começa a se lembrar na hora do que era de bom. Você não se lembra do processo, você só se lembra daquilo que era bom. A festa era boa, a bebida era boa. Pergunta se ele lembra da enxaqueca, não lembra. Pergunta se ele lembra que ficava nu na calçada com um cachorro lambendo a boca dele, não lembra. Pergunta se ela lembra quando ela tinha que ficar igual uma cracuda na porta da boca de fumo, se prestando a todo tipo de papel para poder ter uma pedrinha de 2 gramas disso. Não lembra, só vai se lembrar dos momentos de prazer, só vai se lembrar daquilo que era. Porque quando eu fui amante do fulano, eu tinha carro, eu tinha casa, tinha tudo com vida secreta e escondida, porque tinha carro, mas não tinha dignidade. Mas pergunta se ela lembra de ficar sozinha no dia dos namorados, de ficar sozinha no dia da festa dos filhos que foram tidos fora do casamento. Aí não se lembra, só se lembra do que era oferecido, só se lembra do resultado. Por quê? Porque o processo de agora criou amnésia do processo passado. É jovem que se lembra da época do baile. Porque naquela época era melhor. Cadê teus amigos do baile que não estão aqui? Teus amigos da festa, do rodeio, da balada que não estão aqui? Gente que morreu, gente que tomou tiro porque mexeu com a mulher dos outros. Gente que você viu o tiro comer e você falou: Deus, se o Senhor me livrar dessa, eu não volto nunca mais. Mas tu não lembra, só lembra da parte boa. Porque a gente é assim, gente. A gente é assim. Só que Deus me trouxe hoje aqui para dizer: eu vou te lembrar que o Egito não era tão bom assim. Eu vou te lembrar que se não fosse a minha mão, você jamais teria saído de lá. Eu vou te lembrar que você pode não estar comendo tudo que gostaria de comer, mas está comendo com exclusividade aquilo que eu nunca dei para ninguém, a não ser o que eu tenho providenciado para você. Esse povo começa a reclamar, irmão, e começa a focar em coisa que não tem tanto valor. Porque o processo de agora faz você valorizar o resultado do passado. O resultado do passado é passado, campeão. Se fosse tão bom, você não estava aqui, estava lá ainda. Mas por que você não está mais lá? Porque o Senhor te tirou. Seja grato, seja grata. Você pode não estar onde gostaria de estar, mas também já não está onde esteve, porque a mão de Deus te alcançou. Então seja grato por esse processo. Aí eles começam a valorizar. Pepino vai ter valor de picanha, porque quando você está no processo, qualquer resultado do passado engole a falta de resultado do presente. Pepino, rapaz, eles falam de pepino, parece que estão falando de picanha maturada. Olha isso, lembremos-nos. Do quê? Do pepino. Para, catuca o teu irmão aí de para. Não, fala pra ela, Deus está falando com alguém aqui. Para que aquela cachaça não era tão boa. Para que o efeito da maconha comeu uma parte da sua massa cinzenta. Para que não era tão bom assim. Para que tu estava em poste, estava em festa, estava em curtida, mas debaixo da língua era 2, 3, 4 Rivotril para dormir 6 horas. Para que esse pepino nunca teve gosto de picanha. Para! Lembremos-nos do pepino, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mano, eu fico imaginando Deus ouvindo isso. Dá vontade, é porque Deus é Deus, porque se Deus sou eu entro na hora que quem está falando, lembremos-nos, entrou.
dos peixes, melões, cebolas, alhos silvestres, pepinos, alhos. Aí eu digo, chibatadas? Chicotadas, prisões, morte, indigência, abandono, rejeição, soco, pontapé, cuspe. Lembremos-nos de uma vida sem salário. Lembremos-nos de sem dignidade. Lembremos-nos de quanto éramos desprezados. Lembremos-nos de quanto ninguém nos amava com o amor que Ele nos amou. Lembremos-nos que ninguém pagava por mim o preço que Ele pagou. Lembremos-nos que ninguém me amou quando eu ainda era escravo. Lembremos-nos que ninguém tinha a chave que quebrava o meu cativeiro. Lembremos-nos dos laudos médicos que não podiam ser recuperados. Lembremos-nos dos pecados que não poderiam ser perdoados. Bora lembrar, é para lembrar. Então vamos lembrar. Bora lembrar. Lembremos-nos que teve gente que o próprio pai rejeitou, a mãe não quis, mas ele foi lá. Lembremos-nos como era dormir no chão. Lembremos-nos como era ser rejeitado pela própria família. Lembremos-nos do peso da mentalidade de ser feito escravo. Lembremos-nos das gerações que vieram antes de nós e jamais puderam alcançar a graça que nos foi revelada. Lembremos-nos que antes dele, geração futura nenhuma depois de nós poderá viver o que nós estamos vivendo hoje. Lembremos-nos. É para lembrar, lembra tudo. Se é para lembrar, lembra direito. E o povo começa a falar sobre isso. Agora, preste muita atenção. Aonde está essa luta? Por que eles tornaram a chorar? Tem um sujeito antes dos filhos de Israel na frase, versículo 4. O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de outro alimento. Aí eu vou te perguntar, o desejo de comer carne veio de Israel ou do populacho? Vem de novo, o desejo de comer carne veio, primeiramente o desejo, ele surgiu do populacho ou de Israel? Do populacho. Quem era o populacho? O bando que veio junto. Gente que não poderia comprovar sua hereditariedade hebreia, vizinho que adotou as práticas dos hebreus enquanto eram egípcios. Gente que ficou com medo das pragas que sobrevieram no Egito. E quando viu o povo sair, o texto bíblico vai utilizar outras expressões como o bando que foi atrás deles. Eu gosto, porque combina com esse tipo de gente. E aqui eu não falo tipo de gente para falar sobre estrangeirismo. Aqui eu falo bando para falar sobre o tipo de pessoa. O texto fala o bando, o populacho. Por que é bando? É gente que não tem direção. Olha para cá que eu vou lhe dizer algo. Nem todo mundo que está do seu lado está junto com você na visão. Tem gente que de fato e de verdade só está na caravana do teu destino para poder se aproveitar do que você tem a oferecer. Não está debaixo da sua visão. Não faz parte da promessa que você ouviu. Mas a sua afinidade permite o ingresso, a franquia dessa companhia. Vou deixar andar comigo porque é meu amigo. Vou deixar andar comigo porque cresceu comigo. Vai vir comigo porque conhece a minha história. Irmão, tem gente que conhece a tua história, mas não está nela daqui para frente. E emocionalmente falando, a gente tem muita dificuldade de compreender isso. Só que olha o que vai acontecer, como é perigoso você andar com gente que está indo para onde você está indo, mas não com a mesma motivação que você saiu. Olha como é perigoso. O desejo de comer carne saiu da boca dos filhos de Israel, mas veio do coração do bando. Saiu da boca dos filhos de Israel, mas veio da mente do populacho. Porque olha como é que o bando, olha como é que a companhia, olha como é que o populacho trabalha. Eles pensam, eles insinuam, mas eles não podem estabelecer, protocolar o pedido, porque eles não são filhos. Eles não são hebreus. Eles não são filhos de Israel, escute isso. E o povo sabia que Moisés é um líder que serve o povo de Deus. Então Moisés leva para Deus as demandas do seu povo. Moisés suplica para Deus as dores do seu povo. Moisés só coloca diante de Deus os desejos do seu povo. Populacho tinha desejo, mas precisava incutir esse desejo no povo, para que o povo falasse e Moisés pedisse.
Eu vou falar algo muito sério aqui. O povo começou a chorar. Esse povo começou a chorar por um desejo que originalmente falando não estava no coração deles. Olhe para cá. Eles só passaram a pensar nessa dor ou nessa vontade de comer carne depois que o bando, a companhia e o populacho manifestou esse desejo entre eles. Então, só para você entender, eu estava ali sentado, Deus falou comigo desse jeito: diga ao meu povo que existem dores aqui que não são reais. Existem expectativas no nosso coração, dilemas na nossa alma que não foram causados por um desejo pessoal, mas pela insinuação da expectativa das pessoas que estão ao nosso redor. Elas sabem o que nós podemos conquistar, elas sabem aonde nós podemos chegar, elas sabem o que nós podemos alcançar. Então tudo que elas não alcançam, imprimem sobre nós, para que nós possamos alcançar, porque quando nós alcançamos, elas alcançam. Então elas começam a incutir dentro de nós a mentalidade, o desejo, a ansiedade, a necessidade de ter que fazer algo que nem estava no nosso coração, mas que por estar no coração deles, sabe que o desejo só vai ser atendido pela nossa boca. Então sai do coração deles, vem para a tua boca, para que Moisés, para que o sacerdote, para que Jesus Cristo, para que o Espírito Santo, seja quem for, possa atender o seu pedido. Eu estava ali sentado, Deus falou: diga para o meu povo que muitos aqui estão chorando as lágrimas dos outros. Aí você poderia pensar: Camila, mas isso não é um ato de compaixão? É ato de compaixão se você estiver indo para onde eu vou. É ato de compaixão se você estiver pelejando pelo mesmo objetivo que Deus colocou no meu coração. Agora, se é para me rebelar contra Deus, eu vou me afastar de você, porque eu não vou emprestar os meus olhos para chorar por aquilo que Deus não deseja. Eu não vou emprestar minha boca para pedir por aquilo que é uma expectativa sua e não de Deus a meu respeito. Deus está passando em revista nesta noite. Há um filtro do Espírito Santo aqui, e Ele está dizendo: eu vou limpar teu coração, porque tem dor que é tua. Por elas você pode chorar, mas por aquelas que foram colocadas em você, livre-se. É o populacho querendo arrebentar contigo, é o populacho querendo destruir tua comunhão com Deus. Vamos falar a verdade, gente. Existem momentos da nossa vida que, se você parar bonitinho para escrever ou para pensar, essa lágrima, essa dor, ela é minha ou ela foi impressa de alguém para mim? Eu estou chorando pela frustração de um desejo que eu não realizei? Ou eu estou chorando pelo desejo que alguém não realizou e imprimiu em mim a expectativa de realizar? Ei! Você está chorando pelo quê? Filtre seus sentimentos e emoções em oração. Nem tudo que está dentro de você é como você pensa. Tem lágrimas que estão rolando dos seus olhos que não pertencem às suas dores, não pertencem aos seus desejos, pertencem à pressão da sua família. Devolva-as. Pertencem à pressão dos seus sócios. Devolva. Cada um passe a chorar as suas lágrimas. Camila, mas e o próximo? Veja para onde ele está indo. Se ele está indo para onde Deus disse que vai te levar, empreste os olhos, as mãos, a boca, os pés. Agora, se ele está te levando a pecar contra Deus, a desistir do que Deus te confiou, que cada um chore suas lágrimas. Se é você que quer comer carne, então pede você. Mas não. Desejavam e incutiam isso em Israel. E Israel abria a boca e falava para Moisés. E Moisés falava para Deus o que o povo queria. Oh, meu Deus. Quantas dores, quantas frustrações, baseadas na expectativa que a gente tem de corresponder o que alguém quer e não o que Deus pediu. Você está chorando pelo quê? Pelo que alguém pediu ou pelo que Deus quer de você? Deus está dizendo: tem coisa na tua vida que eu vou resolver com oração, mas tem coisa que é você que tem que selecionar.
Bote na balança hoje aí. E veja se essa dor é sua ou de alguém que colocou dentro de você. Veja se esse desejo é seu ou se foi a insinuação de alguém sobre você. Rapaz, Deus vai ficar irado. Quando ele se ira de novo, Moisés intercede. Aí ele diz assim: agora é carne que vocês querem? Eu vou dar carne para vocês, eu vou atender o clamor de vocês. Por quê? Porque eles desdenharam o maná. Deus diz: tá bom, eu vou dar carne para vocês. Deus não cortou o maná não, porque Deus não é como a gente. Deus não precisa jogar fora uma coisa para te dar uma nova. Ah, mas é carne que vocês querem? Vocês vão ter carne, mas nem um dia, nem dois não. Nem 3, nem 4, nem 20. Ele diz: vocês vão ter carne até sair pelo nariz. Irmãos, não suscite a ira de Deus. Tem desejos nossos que é melhor que eles não sejam atendidos. Deus está dizendo aqui para alguém: meu não também te abençoa. Meu Deus. Quando Deus te der um não, não insista por um sim. Estou te falando isso debaixo de uma maturidade que veio diante de circunstâncias. Não estou te falando isso crua. Quando você pedir algo para Deus e Ele te der um primeiro não, não fique cavando até Ele dizer um sim. O não de Deus te abençoa. Esse povo quis carne, desdenhou, desprezou. Ah, é carne? Vocês vão comer até sair pelo nariz. Aí Moisés não acredita. Moisés diz assim: como é que o Senhor me promete para esse povo que vai dar carne para eles? Sou eu quem para poder dar carne para essas milhares de pessoas? Aí o Senhor vai dizer assim para Moisés, vou ler como está escrito. Ele diz assim, ó. Aqui, ó. Versículo 22. Matar-se-ão aquele rebanho de ovelhas e vacas, até que lhes bastem? Ajuntar-se-ão para eles os peixes do mar, até que lhes bastem? Moisés está dizendo: por que o Senhor foi prometer isso para eles? Estou parafraseando. Da onde é que a gente vai tirar carne para alimentar toda essa gente? Vai matar as ovelhas e vacas que a gente tem aqui no arraial? Como é que o Senhor vai reunir os peixes do mar para dar para essa gente? Irmão, eu estou falando de milhões de pessoas. Aí Moisés fica desesperado. Aí versículo 23. Respondeu o Senhor a Moisés: ora, teria se encurtado o braço do Senhor, Moisés? Aí Deus fica mais irado e diz assim: agora mesmo você verá se a minha palavra se cumpre ou não. Rapaz, esquece. Moisés saiu e disse ao povo as palavras do Senhor. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e se pôs ao redor das tendas. Então o Senhor desceu na nuvem e lhes falou. E tirou do Espírito que estava sobre ele e pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, eles profetizaram. Desce mais um pouco agora, versículo 31. Então soprou um vento mandado pelo Senhor. Completa aí para mim, por favor. Então soprou um vento mandado pelo... Vamos lá, mandado pelo... o qual trouxe cordonizes do lado do mar e se espalhou numa extensão de quase um dia de marcha, de um lado e do outro do acampamento. Ao seu redor, cerca de 2.000 côvados, cerca de 2 côvados sobre a terra, 1,75 m de altura mais ou menos. Ou seja, dava para poder pegar pelo braço, dava para poder pegar se desse um pulo. Até quem era pequenininha que nem eu, era só dar um pulinho assim, ó, que vinha na altura do braço. Dava para pegar na mão, não precisava de flecha, não precisava de arco, não precisava de laço, não precisava de rede. As cordonizes, elas voavam na medida da altura de um braço, até porque cordonize não voa muito alto. Aí Deus mandou um vento para que elas não voassem muito em cima e também que não viessem abaixo, até porque eram aves. Elas vinham à medida de 1,70 m no máximo, que era para poder pegar com a mão. Completa aí, era para poder pegar com a... Vem, era para poder pegar com a... Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte para colher cordonizes. Escuta isso aqui. Eles não aprenderam com maná. Quem não aprende
aprende com maná não aprende com a carne. Quem não é fiel no pouco vai se extrapolar no muito. É por isso que a palavra de Deus diz: ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Porque muito não tem a ver com o quanto eu aguento comer, com o quanto de dinheiro minha conta aguenta ter. Muito tem a ver com o quanto eu sou capaz de administrar, sem que aquilo que Deus me deu me derrube. Você leu comigo, quem mandou as cordonizes? Um vento do... E quem colocou elas à altura de um braço? O vento do... E quem enviou a carne que eles queriam? Deus disse assim, ó: vocês não vão comer nem um dia, nem 2, nem 3, nem 20. Então o que ele está dizendo? Que vocês vão ter carne para se alimentar por mais de um mês. Sim ou não? Sim ou não? Abre a boca, sim ou não? Quem está com preguiça, diga eu. Sai! Em nome de Jesus, Senhor, toma essa mente, restaura ela. Sim ou não? Sim. Saiu ainda não. Sim ou não? Sim. Ai, Camila, mas é que eu não sou muito de gritar. Mano, tu não percebeu que tá na conferência errada? Isso aqui é pentecostal, irmão. A gente não sabe falar baixo. Os pentecostais já vieram? Chegaram? Ai, Camila, eu não sei pra que gritar. Então me ouvisse no YouTube e regulava o volume. Deus mandou. Deus colocou a altura de um braço. E Deus tinha plano de que eles armazenassem carne por muito tempo. Sim ou não? Estava irado, mas atendeu o pedido. Sim ou não? Então olha o plano original. Eu vou dar carne para vocês comerem o suficiente. Sabe, pai, quando dá o que o filho não quer, mas dá disciplinando? Seus ingratos. Você vai ver como é que isso não vai te fazer mal. Você vai se arrepender. Então, a cordonize ia vir para trazer um arrependimento a longo prazo. Porque o maná comia, mas não enjoava. Tem coisa que você come e não enjoa. Pão é uma delas. Qual é a maior dificuldade na dieta? É o carboidrato, é o trigo, é o pão. Rapaz, pão você pode comer todo dia de manhã. Estou mentindo ou não estou? Poder não pode. O que eu estou dizendo é o seguinte: se você comer, deve ter algum nutricionista aí, porque disse assim, não, você não enjoa de pão. É verdade ou não é? Não enjoa, irmão. Você faz pão com ovo, pão com queijo, pão com misto, bota na chapa, bota na frigideira, pão com manteiga, torra de um lado, torra do outro. Aleluia. O maná não enjoava. Então Deus ia usar a cordonize como método também de disciplina punitiva. Vocês vão comer até enjoar. Vocês vão ver que o que vocês me pediram não era tão bom assim. Vocês vão ver que não precisavam ter desdenhado. Então haveria carne a longo prazo. Só que olha o que está rolando aqui. Quem não aprende com o maná não aprende com nada. Quem não aprende com o todo dia não aprende com o muito. Olha o que vai rolar aqui, ó. Eles escolheram a tarde inteira, a noite inteira, o dia seguinte inteiro, irmão. Eles passaram mais tempo catando do que comendo. Não, você não entendeu. Sabe quando alguém está distribuindo alguma coisa? O avô do Eduardo trabalhava numa repartição aonde de tempo em tempo tinha apreensão de alguma carga, porque havia sido colhida antes do tempo. Peixe, por exemplo, porque ele era da área do Ibama. Então a lei regulamentava que aquela carga precisava ser distribuída para uma comunidade. Eu não sei porquê ele botava a carga para distribuir na nossa comunidade lá que era carente. Não sei porquê. E aí a gente ia com as sacolinhas de mercado, abria lá a carreta, a Kombi, o caminhão do que fosse que tivesse os peixes, e a gente ia com aquela sacolinha. Cada um enchia de 1, 2 sacolas de mercado e depois saía da fila para o outro comer, para o outro pegar e encher e colocar no freezer. Porque tem a hora que você pega e tem a hora que você leva para desfrutar do que você pegou. Tem a hora que você pega e tem a hora que você leva para poder usufruir do que você ganhou. Está entendendo? Diga amém. Só que o desespero de quem vê muito e não aprendeu a lidar quando tinha pouco é que você não usa o tempo do cozimento, não usa o tempo do preparo. Você só quer juntar, 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 só quer juntar. Foi o que o povo começou a fazer. Quando eles viram que dava para pegar com a mão, começaram a catar. E eles passaram a tarde inteira catando, passaram a noite inteira catando, o dia seguinte inteiro catando. Eles não paravam de catar. Eles lembram com praticidade aquilo que a gente vai ver no Novo Testamento, quando diz louco aquele que
amontoa celeiros, tesouros no celeiro para si, né? Eu vou aumentar, vou fazer mais um celeiro, vou botar mais um bocado de semente. Só pensa em juntar, só pensa em ter. Deus está falando com alguém aqui. Quando eu tiver tanto eu vou ser feliz, quando eu juntar tanto eu vou ser feliz. Quando eu morar na casa só quer juntar, só quer trabalhar, não tem tempo para orar, não tem tempo para louvar, não tem tempo para subir monte, não tem tempo para consagrar a Deus, não desfruta com a família, não tira férias, não gasta dinheiro, mão de vaca, pão duro, não dá nada para ninguém, sempre a mesma roupa, o mesmo sapato. E por que não? Porque eu estou juntando, não paga de humilde não. Deus está dizendo, tu não é humilde, tu é avarento. É juntando. Louco, esta noite tomarei a tua alma, e o que tu tem, para quem será? Rapaz, Deus estava pensando em deixar a carne por uns dias. Só que quando Deus viu esse comportamento, foi a terceira vez, e acendeu-se a ira do Senhor por causa desse comportamento do povo. Eles agiam como quem nunca tivesse visto comida. Agora eu te pergunto, Deus deixou faltar alguma coisa para eles no deserto? Quando você lida com o dinheiro, quando você lida com a roupa, quando você lida com o almoço na casa de alguém, quando você lida com um carro novo, como você lida com algo que alguém está te oferecendo, que é maior do que você já teve um dia, sem educação, sem gratidão, como se aquilo fosse a última oportunidade da sua vida? Você não está ofendendo ninguém a menos do que Deus. Porque quando Deus vê essa ação intempestiva de um povo que é alimentado, de um povo que é sustentado, agarrando oportunidades como se elas fossem a última da sua vida, você ofende o Deus que te proveu até hoje. Deus olha para você como quem diz: você precisa se trocar por suborno? Você precisa se trocar por isso ou por aquilo? Será que eu não tenho te bastado até aqui? Rapaz, Deus ficou irado. Resumindo a história para fechar aqui. E quando eles sentaram para preparar as cordonizes, a maior parte deles não conseguiu nem engolir. Ficou entalado na goela. Algumas de fato saiu pelos narizes. Deus ficou irado. Escute isso. O povo pegou com a mão, juntou, preparou e não desfrutou. Essas coisas em Deus que me assusta, quando Ele dá sim depois de ter dito não. Deixou pegar, deixou levar, deixou preparar, e na hora de desfrutar, deixou entalar. Muitos morreram naquele dia. Por isso o nome daquele lugar se chamou Vale dos Desejos. Porque ali o povo desejou, comeu e morreu. Vale dos Desejos. 2 pontos e eu encerro. Primeiro, não é porque Deus está mandando que Deus quer mandar. Tem coisa que você pede que Deus não vai dar sim para te ajudar. Vai dar sim para te punir. Para você entender que a vontade de Deus é maior do que os seus desejos. Segunda coisa, não é porque você tem acesso. Lembra? Eles pegavam com a? Bora! Eles pegavam com a? Não é porque você tem acesso que significa que você tem que pegar. Já parou para pensar que esse é um princípio que Deus estabelece para os seus filhos? Qual? Ele não quer ter que proibir, Ele quer que você tenha bom senso. Isso é um princípio. Tanto é que o método da lei, que é toda proibitiva, só vem lá na frente, por causa do pecado e da necessidade de libertar a mente de escravo do povo. Vamos olhar qual é o princípio original? Jardim do Éden. Vem comigo. Jardim do Éden. Flores, frutos. Olha o que o Senhor vai dizer. Todos os frutos de todas as árvores vocês podem comer, desfrutar, usufruir. Somente uma, aquela que está no meio do jardim, nela vocês não podem. Só uma. Rapaz, vamos supor que tinha umas 500. Aquela do meio do jardim é a única que vocês não podem. Então vamos lá.
podia comer a árvore, do fruto que estava na árvore que estava no meio do jardim, sim ou não? Ela era única. Completa para mim, por favor. Ela era a. Ora Deus, se ela era única, vamos embora facilitar? Tira essa árvore do jardim. E eles vão poder comer de tudo. Mas o que Deus quer é que nós aprendamos que existem coisas que nós vamos ter acesso, mas elas não são nossas. Liberdade e poder não tem a ver com poder fazer tudo o que eu quero. Tem a ver com poder e controlar a mim mesmo. Liberdade não é sobre estar no governo de outras pessoas. É a capacidade que eu desenvolvo de governar a mim mesmo. Eu não quero que quando eu tiver filhos, eu tenha que amarrar a mão deles. Eu vou ficar cansada. Mas o único método para que eles aprendam é instruindo o tempo todo. Não pode isso, não pode aquilo. Para que quando eu não estiver olhando, eles possam me obedecer assim mesmo. Isso é temor. Esses dias eu falei para o meu esposo, falei, Eduardo, eu ouvi uma definição de temor e essa foi a que eu mais gostei de todas que eu ouvi. Eu ouvi o seguinte, temor. O que é o temor de Deus? É ver Deus me vendo toda hora. É tudo que você for fazer, você saber, Deus está me vendo aqui agora. E isso faz você medir até seus pensamentos. Eu quero pensar uma coisa ruim do fulaninho, não vou pensar. Like tiny tears in a happy chase, hopping through the puddle sea, colors dancing wild and free. Skies are gray but I don't mind, cool raindrops on my skin I find, kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight, colors shining oh so bright, dancing in the streets so bright, everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round, a colorful halo on the ground, music playing on the sand, skipping beats, the heart will sway, feel the world come out to play. Lightning cracks but don't you fear, magic shines when skies are clear, raindrops whisper secrets true, a hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight, colors shining oh so bright, dancing in the streets so bright, everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through, rainbow magic me and you.
Não, porque Deus está me vendo agora. Eu estou vendo Deus me ver agora. A árvore não foi retirada. Porque o que Deus quer desenvolver na gente? Governo de si mesmo. Controle. Tem acesso, mas não é porque você tem acesso que aquilo é seu. Deus está dizendo... Tem coisa que vai passar pertinho de você, mas não toca. Tem coisa que vai passar pertinho de você, não pega. Tem contrato que vai parecer que é todo para você, mas Deus está dizendo, tu sabe o que vem de mim e o que não vem, não assina. Deus está dizendo para alguém aqui, existem coisas que vão parecer até que são suas, de tão perto que elas vão estar de você, mas Deus está dizendo, isso é laço, é para tua morte, isso é para tua armadilha, isso é para tua destruição, controle-se. Quem morreu? Quem não se controlou? Quem não morreu? Quem se controlou. Não é porque você tem acesso que significa que aquilo é para você. Eu vou contar de 1 a 3, tu vai ser profeta nessa noite. Vou olhar para alguém e vai dizer assim, controle-se. Não contei até 3 ainda não, isso é ansiedade. Você precisa se controlar mesmo. Vou contar de 1 a 3, tu vai olhar para ele ou para ele e vai dizer, controle-se. É 1, é 2, é 3, diga! Controle-se. Deus não quer controlar o tempo todo. Ele quer te dar poder para que você se controle, governe-se. Esse povo morreu no Vale dos Desejos. Camila, qual é a melhor maneira de eu me livrar disso em 2024? De eu não cair nesse laço, nessa armadilha, de convencer Deus a me dar sim quando Ele quer me dizer não. De conquistar algo que eu quero sem desdenhar o que eu já tenho. De não me tornar avarento na busca, nem guloso no desejo. Como é que eu faço isso, Camila? Primeiro ponto e principal, e eu encerro nele. Se desvencilhe das pessoas que estão do seu lado, mas não estão indo para onde você está indo com a mesma motivação. Eu vou falar como Deus está mandando. Existe grupo de WhatsApp que não é para você dizer porque saiu, vai gerar mais constrangimento. É só para você sair e subir lá, fulano sumiu do grupo. Sai fora, irmão. Tem grupo que está te levando para o Vale dos Desejos. Tem companhia que vai te enterrar no Vale dos Desejos. Eu vou falar rasgado que é para ninguém se confundir. A visão que eu tenho desse capítulo da Bíblia, ela não é isolada. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não se iludam. Em outras versões, não se enganem, as más conversações corrompem os bons costumes. Ah, mas fulano está comigo desde que eu vim de lá. Ah, mas o ciclano nunca me deixou. Nunca te deixou porque ele não tem nada a perder em te deixar. A pergunta é, você tem quanto a ganhar em estar com ele? Ah, Camila, mas não é quanto eu ganho de fato, não é. Mas a pergunta é, quanto você está perdendo por ter ele ao seu lado? Irmãos, tem gente que é muito legal, mas só vai te levar para o Vale dos Desejos. Existem coisas que você chama de aliança, mas Deus está vendo que são algemas. Se algema. Algema. Olha, eu acho linda a colocação do apóstolo. Não se iludam. Por que ele diz não se iludam? Não se enganem. Por que ele diz não se enganem? Porque numa conversa, numa brincadeira, a gente se deixa levar. A gente não percebe. A gente acha que é tudo brincadeira, que é de boa. Deus está dizendo, foge do escarnecedor. Foge de correr atrás de sonhos que não foi que eu te dei. Foge de sociedades, de pessoas que só querem se aproveitar da unção e da bênção que eu te entreguei. Não se permita ser usado por aqueles que não têm acesso a mim, diz o Senhor, mas que vão te usar para me acessar. Pare de ser alguém que vai ser utilizado como lata de lixo para a vida de quem não quer se converter. Só te conta os pecados, só te usa de toalha, mas não se converte, não muda, não aceita seu Deus, não entende o caminho, não se converte no caminho. Deus já está dizendo, isso não é aliança, isso é algema. Sai disso, meu filho, isso vai te enterrar no lugar dos seus desejos. Ele continua e ele escreve, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Evita, grita comigo, evita. Fala, evita. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a ter impiedade ainda maior. Eu vou falar rasgado. Para de falar da vida dos outros. Isso vai destruir você e não a vida de quem você está falando mal. Para de falar da vida dos outros.
de printar a vida dos outros. Para de preparar dossiê da vida dos outros. Está escrito no grupo de oração, mas podia ser grupo de fofoca. Não, a gente só está falando que é para orar. Mentira! Quem ora não fala, quem ora, ora! Evita! Não, Camila, eu não falo nada, omisso. Pior ainda, tu não fala nada, mas ouve tudo. Quer saber o que está acontecendo? É triste, irmãos. Eu conheço gente assim no nosso meio. Eu pergunto para um, o que aconteceu? Eu pergunto para o outro, o que aconteceu? Liga para o fulano que o fulano sabe. Por quê? Porque o fulano sabe de tudo. Cuidado. A orientação é evita. Olha do que Paulo chama falatórios inúteis. Passa a vida inteira ou o dia inteiro falando do outro. No final não resolveu nada da tua vida. Tua vida não andou 1 centímetro para frente. Porque o pouco de energia que eu tinha, que você tinha, a gente usou para falar mal da vida. E você está achando que Deus não vai prestar conta disso, não? Tiago, ele fala sobre isso. Ele diz assim, vocês estão achando que Deus é igual a vocês? Não é não. Não é não. Evita. Fica de pé do seu lugar. Ô Camila, você chegou tão alegrinha, tão animada. Eu pensei que ia ser assim, pensei que ia ser assado. Deus está dizendo, foi melhor ainda. Irmão, tem dia que a gente pula, tem dia que a gente roda, mas tem dia que a gente sai encucado, pensando. É assim que Deus quer que nós saiamos daqui hoje. Oh, meu Deus. Esse povo morreu porque teve o que queria. Está entendendo agora porque Deus não dá tudo que você quer? Porque tem coisa que por mais que venha da mão dele, vai matar você. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Oh, meu Deus. Isso. Você vai começar essa oração dizendo, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim. Diga assim, Senhor, passe em revista as saídas do meu coração. Filtra as minhas motivações, as minhas intenções. Você vai orar como Davi agora e vai dizer assim, Senhor, expurga, espreme, coloca para fora os pecados que eu tenho, mas que são ocultos de mim. Isso, continue em oração. Significa as coisas que você não vê, as coisas que você não percebe, os erros que já se tornaram iniquidade, você não observa. Agora você vai começar a pedir ao Senhor, Senhor, passe em revista meus amigos. O Senhor ouve conversas que eu não ouço. O Senhor conhece os corações que eu não conheço. Eu conheço o que eles falam, mas nem sempre a boca anda em coerência com o que diz o coração. Mas o Senhor conhece o coração. O Senhor ouve o que eles falam e o que eles gostariam de dizer. Senhor, passa em revista principalmente aqueles que têm poder de influência sobre mim. Aqueles que eu ouço quando eles falam. Senhor, eu estou aqui no ouça. E agora eu quero silenciar todas as vozes. Porque eu quero ouvir tão somente a tua voz e a tua palavra. Eu quero que o ano de 2024, Senhor, seja o ano que eu mais te ouvi na minha vida até hoje.
O ano em que eu inclinei o meu coração a saber qual era a tua vontade. E não qual é a vontade dos outros para mim. Não qual é a vontade dos outros para mim, mas a tua vontade. Eu não quero mais chorar pela vontade que não é tua. Comece a orar, comece a orar. Senhor, eu não quero mais chorar pelos desejos que não são teus. Eu não quero ficar angustiado para fazer as coisas que o Senhor não me chamou para fazer. Se é para sofrer, eu quero sofrer por amor do teu querer. Se é para chorar, eu quero chorar para cumprir a tua vontade. Chega! Abra a tua boca, manifeste indignação contra si mesmo na súplica e diga: chega! Chega de chorar lágrimas que não são minhas. Chega de sentir dores que não são minhas. Chega de criar expectativas e frustrações que não são minhas. Limpa, limpa. Limpa meu coração, limpa a minha mente. Passe em revista os meus projetos para esse ano. Pai, em nome de Jesus, eu oro por mim. Eu oro pela tua igreja. Eu oro com a tua igreja. Com todos aqueles que têm ouvido para ouvir. Com todos aqueles que têm boca para repetir esta oração. E eu te peço, nos livra do vale dos desejos esse ano. Nos livra do lugar aonde traçamos metas perfeitas, planos perfeitos, planos que aumentam nossa conta bancária, mas também aumentam a nossa depressão, planos que aumentam os nossos status, mas que destroem os nossos relacionamentos e o nosso contato contigo. Nos livra dos planos de vaidade, nos livra dos planos fugazes, nos livra dos planos apaixonados, planos que queimam agora, mas que não se sustentam, planos que não glorificam o teu nome, só o nosso próprio nome. Nos tira das plataformas que o Senhor não construiu para nós e nos ensina a montar um altar, a construir um altar que glorifique o teu nome. Pai, em nome de Jesus, corrige a nossa intenção e nos revela quando nós nos assentarmos na mesa dos escarnecedores. Revela aqueles que estão ao nosso lado e que consciente ou inconscientemente nos prejudicam, porque são vulneráveis aos desejos de Satanás. Há poder no teu nome, há poder no teu sangue. Nos livra por detrás e por diante, em nome de Jesus. Nos tira do vale dos desejos, nos arranca com mão forte e nos dá livramento. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, essa é a nossa necessidade, esse é o nosso apelo nessa noite de sexta-feira. Meu Deus, em nome de Jesus, amém e amém. De pé começamos. Eu quero lançar um convite aqui agora. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, só vai levantar a mão. Preste muita atenção. Só vai levantar a mão quem desejou em algum momento da vida alguma coisa que Deus não desejou, e isso te tirou dos caminhos, te afastou. E até hoje você tentava voltar, mas a culpa não deixava. Tem gente que está aqui essa noite e está dizendo assim: Camila, primeiro eu vou me consertar, depois que eu me consertar, eu vou fazer minha aliança com Deus. O Senhor está dizendo: não, primeiro tu faz tua aliança comigo, depois eu te conserto. Porque, irmão, não é igreja nem sistema religioso, foi Jesus que disse: ora, sem mim nada podeis fazer. Camila, eu não estou entendendo, vai entender agora. Às vezes você pensa assim: Camila, é que eu tenho que resolver um rolo primeiro. O Senhor está dizendo: não, primeiro tu tem que resolver teu rolo comigo, depois a gente resolve teus rolos juntos. Não, Camila, é que para mim servir a Deus é coisa séria. Exato, é tão sério que primeiro tu se resolve com Deus e depois você resolve o que tem para resolver. Eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão, então todo domingo eu frequentava a igreja.
mas todo sábado eu ia para o baile. Então eu dizia assim para o Senhor, todo domingo: Senhor, quando eu largar lá eu venho aqui, quando eu largar lá eu venho aqui. Aí um dia o Senhor disse para mim: quando você vier aqui, tu larga lá. Aí eu dizia assim, ó, eu não acredito em mim, porque na volta para casa, a minha casa, eu tinha que passar na porta do baile que eu frequentava. E na igreja eu gostava muito de sentir Deus, mas quando eu passava na porta do baile, eu também gostava muito. Aí eu disse assim, Senhor, eu não confio em mim, então eu vou no teu nome. Eu não sabia que o nome dele era tão poderoso assim. E eu vim, e estou aqui até hoje. Nunca mais eu esqueço. Eu vim de bermudinha, samba canção, tênisinho, coloche, camisete do piu-piu, barriga de fora, acredita? Não vai conseguir imaginar, depois do banho de sangue carmesim ninguém vê. Mas foi como eu vim. E a família inteira veio. Antigamente na minha casa, Jesus era um homem que eu via no presépio no final do ano. Hoje não há nascido da minha casa que não tenha sido consagrado ao altar. É assim que Deus faz. Eu não vim de uma família perfeita. Meu pai era alcoólatra. Minha mãe era de outro mistério. Era assim. Só que nós tomamos uma decisão. E por que a maioria das pessoas que amam ao Senhor não tomam uma decisão? Não é porque não amam. Ah, Camila, eu estou desviado. Desviado não frequenta culto. Que desviado é você que sexta-feira à noite podia estar em qualquer rodeio, qualquer rocha. Eu vi hoje o noticiário, Luan Santana está aqui pertinho. Vai lá. Mas você não foi. Você disse, eu vou ouvir uma palavra de Deus. Você fez uma escolha. Aí aqui você quer dizer, não, é que eu estou desviado. Não, irmão, você está afastado e morre de saudade. Está aqui porque ama a Deus e teme o seu nome. Aí a pergunta é, vai ficar afastado até quando? Não, depois que eu resolver, Deus está dizendo, resolve comigo primeiro, depois a gente resolve junto o que você tem para resolver. Então eu quero te dar uma chance de não cair no vale dos desejos, mas de abraçar a sua salvação de volta hoje aqui. Quando eu disser 3, você vai levantar a mão. Se você está afastado, se você frequenta culto, mas nunca fez uma aliança com Deus, o que quer fazer hoje? Eu conto 1. A igreja entra em oração agora. Senhor, toda timidez, toda covardia. Ai, Camila, mas é que eu tenho vergonha. Deus sabe, Ele vai me perdoar. Não, Ele não aceita. Foi Jesus que disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mas aquele que se envergonhar de mim, ficará envergonhado diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Então bota a vergonha no bolso. Quando eu disser 3, levanta a mão com a vergonha e tudo, se essa pessoa for você. 2, Camila, sou eu, é comigo que Deus está falando desde o início do culto. Eu preciso fazer minha aliança, eu preciso me consertar com Deus hoje. 2,5, se é você, toma impulso. 3, levanta a sua mão se você está aqui nesse culto. Isso, fica com a mão estendida para eu te ver. Isso. 1, 2, 3. Estou contando 3, 4, 5. Vocês 5 têm coragem de vir aqui na frente? Tem coragem de vir aqui na frente? Quem levantou a mão? Pega o corredor, vem aqui na frente, vem cá. Oh, isso. Tenha coragem, isso. Você aí atrás que levantou a mão, tenha coragem. Começou, termina. Tenha coragem. Pode chegar bem perto, que eu falo alto, mas não mordo ninguém, eu juro. Vira pra eles não, que senão tu vai ficar com uma vergonha. Vira pra mim, Isso. Isso aí. Coragem. Terra. Tão linda você. Quantos anos você tem? 9? Glória a Deus. Eita glória. Tem mais alguém vindo? Vem. Camila. Falta eu. Deus está falando comigo que sou eu. Então sai do teu lugar e vem pro altar, minha filha. Camila, sou eu. Se você sabe que você vem para cá agora. Meu irmão, minha irmã. Contei 5, mas Deus contou mais. Glória a Deus. Oh, glória. Yes. Eu gosto de terminar o ouça
sempre pulando, gritando lá em cima. Eu sempre termino lá em cima. Mas eu estou aqui pregando e o Espírito Santo está falando assim para mim: porque tudo que há dentro... Não, eu não vou cantar não, nem você não. A gente trouxe o Marcos Salles de longe para isso. Eu vou orar por essas pessoas. Quando nós terminarmos de orar, essa igreja vai recebê-las. Glória a Deus. E aí quando o pastor Marcos Salles começar a cantar essa canção, Deus falou comigo que Ele vai renovar o teu amor. E você vai voltar a ser aquela pessoa que não tomava mais decisão nenhuma sem falar com Deus antes. Estenda a mão em direção ao altar de Deus. Vocês que estão aqui no altar, bota a mão no coração. Isso. Peça assim ao Senhor: Senhor, me recebe na tua presença. Fala com Ele. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora com a igreja por todas essas vidas que se decidiram ao teu lado. Muito obrigada, Senhor. Perdoa os seus pecados. Nós somos testemunhas de que nessa noite elas fazem contigo uma aliança. Firma os seus pés sobre a rocha. Toca na mente, no coração. Livra de todos os temores. Se porventura algum pacto, alguma aliança foi feito anteriormente, seja quebrado, vencido e sem força agora, na autoridade do nome de Jesus. Liga elas no livro da vida. Perdoa os seus pecados e glorifica o seu nome na vida de cada uma dessas pessoas, da menor a maior. Em nome de Jesus nós a abençoamos e como igreja de Cristo glorificamos. Perdão, Senhor, a igreja não ouviu. Como igreja nós glorificamos, porque nessa noite salvação e glória chegaram a estas casas. Em nome de Jesus, quem concorda diga: aplauda o Senhor.